Olá galera, tudo bem? Eu sou o Cássio, sou professor de Biologia e vamos dar prosseguimento ao conteúdo sobre o reino vegetal. Aproveite também para se inscrever no canal, deixar o sininho ali para tocar quando tiver atualização, beleza? Então, no grupo anterior, a gente viu um pouquinho sobre as pteridófitas, que é o grupo das samambaias. O próximo grupo, então, o próximo passo evolutivo que a gente vai ver então hoje é o grupo das gimnospermas. Aqui eu coloquei alguns exemplos clássicos, o pinheiro do Paraná, que é mais lembrado quando a gente fala de gimnosperma, só que a gente tem também outros grupos vegetais também. Coloquei um outro exemplo ali que é o grupo das cicadáceas, plantas bem típicas de jardinagem para fazer a composição de jardins, né? Então vamos lá então, características principais. Então, a partir das pteridófitas, todas possuem então vasos condutores, xilema e floema. E agora a gente tem uma característica importante, que é a produção de sementes. Então elas são plantas que a gente chama dentro da botânica de espermatófitas. Agora, uma outra característica também que as gimnospermas, vamos falar assim, elas inauguram, é a questão da água para a fecundação. Elas não precisam da água para a fecundação, lembre-se disso. Então a gente viu briófitas e pteridófitas que precisam da água para a fecundação, para o gameta masculino chegar no feminino, e agora aqui a gente tem dentro das gimnospermas então, essa independência da água para a reprodução. Por que essa independência da água para a reprodução? Que agora há a formação então do grão de pólen. A gente vai ver depois no próximo esquema a importância do grão de pólen e como que é a formação desse grão de pólen. A gente costuma falar também que a gimnosperma, ela tem o quê? Ela faz a transição definitiva para o ambiente terrestre. Tem questões de vestibulares que eles fazem comparação das gimnospermas com os répteis. Tá? Por quê? Porque ambos os grupos de organismos conseguiram agora conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Pteridófitas e briófitas precisavam de lugar com uma umidade alta. Agora já a gimnosperma não, precisam da água para a sobrevivência, mas não para dispersão e propagação. Então a gente costuma sempre comparar, fiquem espertos, tá? Os répteis, numa próxima videoaula a gente pode ver a questão de adaptações, e aqui também, então a gente vai ver um pouquinho das adaptações. E a principal adaptação é a formação do grão de pólen. Elas são plantas, é um grupo típico de ambientes de clima frio e temperado. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco da predominância no sul do Brasil, tá? Que vai desde, que ia, na verdade, depois a gente vê uma questão importante da preservação, que ia desde o Rio Grande do Sul, passando por São Paulo, passando Santa Catarina, Paraná, São Paulo, até Minas Gerais ali, com alguns resquícios até hoje em dia. O ciclo de vida da gimnosperma. Bom, aqui eu peguei um ciclo básico, só para a gente tentar entender, tá? Então a gente vai ter o quê? Vamos começar ali pelo zigoto. O zigoto, então, ele é um organismo 2N, uma estrutura 2N. Ele se transforma, vamos falar assim, ele evolui ali para um esporófito. Esse esporófito, ele vai ter duas estruturas, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino vai ter o quê? Uma estrutura chamada de gametófito. O gametófito agora aqui, prestem muita atenção. O gametófito masculino, agora a gente vai dar um nome então de grão de pólen. E o gametófito feminino a gente vai ver que continua algumas estruturas semelhantes. Bom, o gametófito masculino com o feminino se juntam, através da fecundação, formam um novo zigoto e assim o ciclo continua. Isso aqui é um ciclo básico, um pouco simplificado. Vamos ver agora então aqui um pouquinho a questão do ciclo de vida geral um pouco mais detalhado. Então a gente tem que lembrar, vamos pegar ali desde o estróbilo masculino e feminino. O estróbilo masculino tem algumas estruturas que vai acontecer o quê? A produção do grão de pólen. Esse grão de pólen, pessoal, uma coisa que tem que ficar muito claro e atento, porque pode ser pegadinha, alguma questão ali, é que o grão de pólen ele é o gametófito masculino, ou seja, ele transporta, ele produz o gameta masculino, ok? E esse grão de pólen, então, tem células, que uma das células, então, é a célula espermática e a outra é a célula do tubo polínico. Essa célula do tubo polínico, ele vai formar um caminho, um túnel para que as células espermáticas masculinas, cheguem até o gameta feminino. Vamos parar aqui a relação ao gameta masculino, vamos ver agora o feminino. O estróbilo masculino, ele tem estruturas que produzem os gametas femininos. Aqui continua então com a questão da osfera, da nomenclatura de osfera. Pois bem, então depois que o grão de pólen, através da dispersão pelo vento,
Prestem muita atenção nisso. O próximo grupo das angiospermas, a gente tem uma variação muito grande de dispersão do grão de pólen. Aqui, predominantemente, é o ar, é o vento. Então, o grão de pólen chega na estrutura feminina e ele vai formar, então, esse caminho, esse túnel, através de uma estrutura chamada de tubo polínico. Tá? Esse tubo polínico, então, ele leva o gameta masculino até o feminino para ser fecundado. Fecundou, vai formar, então, o quê? O embrião. Nesse nosso caso aqui, eu peguei o ciclo de vida do pinheiro do Paraná, né, da araucária. Então, formou o que? Agora a semente, que popularmente a gente conhece como pinhão. Tá? Então, o pinhão, uma dica também, pegadinha de vestibulares. O pinhão, ele é a semente do pinheiro do Paraná e não o fruto. Por que, professor, não tem fruto? Gimnosperma não tem fruto, pessoal. Por favor, lembre-se disso. O próximo grupo, que é o das angiospermas, é que vai ter, então, vamos falar assim, a novidade evolutiva, que é o fruto. Então, formou então agora a semente, que é o pinhão. O pinhão ele cai, né, no solo, germina e vai formar então uma nova estrutura. Galera, uma coisa muito importante aqui, ó. A árvore que a gente está vendo, a araucária, bonita, frondosa, né? Ela é o quê? É o esporófito agora. Então, quando você está vendo a árvore, você está vendo o esporófito. A fase de gametófito é aquela fase curta, bem pequenininha ali, ó. É que é a formação então do gameta e depois da semente, tá? Que é o pinhão. Vamos ver agora um pouquinho das estruturas então que a gente chama de esporófilo. Esporófilo são estruturas que produzem esporos. Uma dica, pessoal: sempre quando a gente vai falar de micro dentro da botânica, a gente está falando alguma coisa, uma estrutura masculina. Lembre-se disso, tá? Existem dois tipos de esporófilo, pessoal. O esporófilo feminino e o esporófilo masculino. Ó, aqui a nomenclatura, tá? Mega esporófilo. Ó, retomando ali uma dica, um macete. Toda vez que eu ver mega, é estrutura feminina. Então, o mega esporófilo é uma estrutura que produz o mega esporângio. O que é o mega esporângio? Um esporângio, ou seja, uma estrutura que produz o esporo feminino. Tá? Que depois vai se desenvolver e formar o gameta. O microesporófilo, ou seja, uma estrutura masculina que produz os esporos masculinos. Então, o microesporófilo, ele produz o microesporângio. O que é o microesporângio? Um esporângio que produz o microesporo. O esporo, vamos falar assim, masculino. Aqui, se percebam, né, o ciclo de vida ele já se tornou um pouco mais complexo. Essas são algumas adaptações então, as gimnospermas, né, conseguiram adquirir para então fazer essa independência da água para a reprodução e a conquista definitiva do ambiente terrestre. Aqui então a gente está vendo o estróbilo masculino. Então esse estróbilo masculino tem estruturas chamadas de microesporófilo. Dentro dele então eu tenho o microesporângio. Esse microesporângio, dentro dele, eu tenho algumas células chamadas de microesporócitos. Através de meiose, ele consegue produzir vários esporos masculinos. Esses esporos masculinos, chamados de micrósporo, ele vai formar então um grão de pólen. Cada micrósporo desse vai formar um grão de pólen. Percebam ali então, né, dentro do grão de pólen a gente tem a célula generativa, depois a célula do tubo, que é o tubo polínico, e a gente tem aquelas expansões ali, aquelas bolsinhas. Isso é uma característica muito importante para a dispersão através do vento. Beleza. Então, uma coisa que vocês não podem esquecer: grão de pólen não é o gameta masculino. Ele contém o gameta masculino. Beleza? Agora, a estrutura feminina, né? Então, a estrutura feminina, a gente tem o mega esporófilo. O mega esporófilo, eu tenho então o quê? Um mega esporângio. Dentro dele eu tenho células, então chamadas de mega esporócito. Esse mega esporócito produz então o megásporo. O que é o megásporo? Então, vamos falar assim, né? O esporo feminino. Dentro dele, então, ali naquele zoom, a gente vai ter então o quê? A produção do gameta feminino, que é chamada de oosfera. É um ciclo bem mais complexo, né, galera? Mas é mais tranquilo de entender quando a gente for pegar por partes, assim, depois só unificar essas duas estruturas, assim. Porque depois da formação do zigoto e do embrião, aí fica bem tranquilo, tá? Bem mais fácil de entender. Uma coisa que eu sempre estou falando nas aulas. Então, ó, o que a gente tem que entender aqui dentro da gimnosperma? Que o gametófito, ele é passageiro, tá? Então, quando você vê uma araucária bonita, lá o tronco, né, as folhas, você está vendo o esporófito.
esporófito, que ele é duradouro. O gametófito, ele é passageiro, ele é curtinho. É só aquela formação ali da semente e quando os gametas se encontram, tá? Então, sempre que está vendo a araucária bonitona lá, é o esporófito, que é a fase duradoura. O gametófito, ele passa rapidinho dentro do ciclo, então a gente fala que é um gametófito passageiro. Uma questão bem importante que eu gosto de ressaltar nas aulas, quando eu falo de gimnosperma, é essa interação, né, do pinheiro do Paraná com alguns animais, tá? Ah, professor, mas aqui o grão de pólen? Não, não é o grão de pólen. É a questão da semente, que é o pinheiro do Paraná. Alguns detalhes do pinheiro do Paraná, né? Então, ela é uma planta dioica, ou seja, tem macho e fêmea em indivíduos separados, tá? O pinheiro do Paraná, ele compõe a vegetação, né, que a gente chama de floresta ombrófila mista. Então, é uma fitofisionomia dentro da Mata Atlântica, ok? Inclusive, existem alguns estudos, né, para separar, então, esse bioma, ou dentro da biologia que a gente chama de bioma, né, se tornou um bioma à parte, tá? Um bioma independente. Mas, por enquanto, a gente adota essa classificação dentro da floresta atlântica, Mata Atlântica. E o pinheiro do Paraná, então, tem uma forte interação com a fauna. Coloquei alguns exemplos ali, né? A gralha azul, que é bem típica aqui do nosso estado, né? Desde o folclore até a questão de preservação. E alguns outros roedores, cutias, pacas e outras aves também que ajudam na dispersão. Não é do fruto, é da semente, como a gente pode ver ali no bico da gralha azul. Aqui a gente consegue ver, então, um pouco da área de ocorrência natural da araucária. Então, na parte verde ali, né, a gente vai ver a floresta de araucária, tá? E ali os capões de araucária. Existem pesquisas, né, que relatam que hoje em dia a gente tem apenas 3% de matas de araucária, tá? Então, como eu falei no começo do vídeo, a mata de araucária, ou floresta ombrófila mista, ela ia desde o Rio Grande do Sul, passando pelos estados do Sul, São Paulo e Minas Gerais. E olha só, hoje a gente tem 3% da área, tá? Ali também coloquei alguns exemplos, né, do estróbilo. Então, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. É bem nítido, né, o aspecto morfológico dessas duas estruturas. Então, lembrando que o estróbilo depois ele vai produzir então, o grão de pólen e o estróbilo feminino vai então produzir a holosfera para que os dois sejam unidos através da fecundação e formar então o zigoto, depois a semente e um novo indivíduo. Aqui também coloquei só para vocês observarem. Então, o pinhão, né, que é um alimento muito rico, nutritivo e gostoso, dentro dele, a gente consegue observar certinho que aquele filete é um embrião, tá? Tomem cuidado com isso daí, não é o fruto, vocês vão cansar de ouvir nesse vídeo. Não é o fruto, é a parte do embrião, que vai germinar e então pode originar um novo indivíduo. O embrião, ele é mantido por aquele endosperma, aquela estrutura nutritiva até que ele consiga formar as raízes primordiais ou iniciais e conseguir sustentar e se manter. Pessoal, era isso. Na próxima videoaula nossa também vai ver o grupo das angiospermas, um grupo que domina basicamente o ambiente terrestre, né? De acordo com algumas pesquisas, de 90% a 95% das espécies vegetais são angiospermas. Tranquilo? Galera, muito obrigado pela videoaula de hoje, pela paciência. E não desista da botânica, por favor. A botânica ela é linda, ela é maravilhosa, complexa, mas não é difícil. Beleza? Até a próxima.